importância de refletirmos sobre a transfiguração do Senhor, a primeira coisa que nós podemos e devemos notar é o seguinte: não existe realmente uma transformação de Jesus, não é? No sentido que ele adquire uma outra natureza. Não é que Jesus, sendo meramente humano, de repente se transforma em algo diferente daquilo que ele não é. Não. Então, de alguma forma, nós vemos aqui que há uma metamorfose de Jesus, ou seja, ele assume uma outra forma, uma transformação, mas não uma mudança de natureza. Ele muda a forma de se apresentar para confirmar na fé aqueles 3 discípulos. O Evangelho de Marcos fala desses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, como discípulos especiais. Primeiro vamos recordar que eles foram os primeiros discípulos que Jesus chamou na beira do lago, aquelas 2 duplas de irmãos, Pedro e André, Tiago e João. Esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, irão acompanhar Jesus nos momentos mais dramáticos e ao mesmo tempo nos momentos de maior intimidade. São eles que acompanham Jesus na ressurreição da filha de Jairo. São eles que acompanham Jesus no episódio da transfiguração que nós estamos meditando. São eles novamente que estarão com Jesus no momento da dor do Horto das Oliveiras. E aqui, isso é muito importante, nós sabermos que Jesus mostra para os íntimos a sua glória. Jesus mostra para os íntimos a sua verdadeira natureza divina, para que eles não se escandalizem quando Jesus se apresentar diante deles como crucificado, ensanguentado, suando sangue no Horto das Oliveiras. Sim, Jesus sobe à montanha com esses 3 discípulos para confirmar-lhes a fé, na certeza que realmente Ele está ali, transfigurado, porque está preparando o coração deles para contemplá-lo desfigurado. Nosso Senhor chama esses apóstolos, chama esses seus amigos queridos para esse momento. Mas existe muito mais do que uma simples consolação no Evangelho de hoje. O Pai, Deus Pai, apresenta Jesus como a Palavra de Deus. No coração do Evangelho de hoje, nós vemos o versículo 7, que diz assim: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Jesus é apresentado como sendo a Palavra que nos ilumina, mas que ao mesmo tempo ilumina os discípulos que ali estão com a sua glória. Vejam que nos lembra São Máximo, o confessor, que as roupas de Jesus estão brancas, translúcidas. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é assim. Ela é luminosa, ela é translúcida, ela é clara. A palavra de Deus nos ilumina, transforma a nossa vida. E aqui nós vemos que no meio da nossa caminhada quaresmal, nós podemos ter pausas restauradoras, momentos em que nós nos encontramos com a glória de Deus. Mas, novamente, esta realidade da glória da palavra de Deus que nos ilumina não pode, ao mesmo tempo, nos enganar, nos ludibriar. Por mais que nós tenhamos experiências místicas nessa vida, a vida não é uma experiência mística. A vida do dia a dia ela é dura. É necessário descer do Monte Tabor. É inútil fazermos como Pedro e dizer, vamos fazer 3 tendas. Santo Agostinho, ao comentar essa passagem do Evangelho, ele nos recorda dizendo que Jesus não aprova esta ideia de Pedro fazer 3 tendas, porque só existe uma tenda na qual nós podemos morar. É o próprio Jesus.
é necessário descer do Monte Tabor, é necessário descer desse momento de glória e de restauração, de encontro com Cristo, para a luta do dia a dia, para o encontro do dia a dia com a cruz nossa de cada dia, a tentação do deserto, a respeito da qual nós meditávamos na semana passada. Meus queridos irmãos e irmãs, estas tentações de termos uma vida toda ela gloriosa, toda ela voltada por experiências místicas, por sensações agradáveis, essa tentação está sempre entre nós. Então o Evangelho de hoje nos ensina a viver nesta tensão. Sim, a tensão que é o seguinte: nossa vida é uma caminhada com o Cristo. Nós caminhamos com Ele na direção de Jerusalém, na direção da cruz, na direção do Cristo desfigurado pelos nossos pecados que nos salvará. Mas esse itinerário de deserto e de quaresma, esse itinerário de luta espiritual, não é marcado somente pela miséria, mas é marcado também pela consolação, porque Deus nos dá tabores para nos preparar para os calvários. É uma luta a vida do homem sobre a terra. Não podemos deixar que uma utopia de um dia armarmos 3 tendas aqui neste mundo e estarmos felizes e contentes nos iluda. Mas ao mesmo tempo não devemos nos deixar esmagar pela falta de esperança de pensar que tudo será sempre cruz, tudo será sempre ruim, tudo será sempre mal. Eis aqui um equilíbrio, poderíamos dizer, mas talvez a palavra mais correta não seja equilíbrio. A palavra mais correta talvez seja tensão. A tensão que nós vivemos, sim, que nós podemos viver porque trata-se de uma tensão em que eu, vivendo a luta do dia a dia, vivendo as tentações, os perigos do dia a dia, eu sei que esta não é a última palavra, que Deus me dá também consolações. Nos altos e baixos da minha vida, Ele também se transfigura para que eu seja capaz de enxergar a Sua presença e o Seu amor, mesmo quando Ele se desfigura no Gólgota, no Horto das Oliveiras, no Calvário, na cruz. Esse é o mistério cristão, é o mistério pascal, esse mistério de morte e de ressurreição. Meus irmãos, é importante nós então não perdermos de vista a razão deste itinerário quaresmal. A razão do itinerário quaresmal não é simplesmente a morte, mas é a passagem, a Páscoa, a ressurreição. Agradeçamos a Deus por isso tudo. É quaresma, é tempo de penitência. Vamos redobrar nossa vontade de nos entregarmos a Deus, abraçando a nossa cruz. Não desista, não desista. Quando você quiser esmorecer, quando estiver com aquele desânimo, retome a palavra de Deus, a palavra luminosa de Cristo, que nos ilumina com a sua cruz. Ele ilumina o nosso sacrifício, nos dizendo que atrás de cada cruz existe uma ressurreição. E se nós aqui nesta terra temos uma luta, uma faina do dia a dia, teremos um dia a ressurreição gloriosa no céu. Por enquanto, vivamos também um pouco de Tabor, um pouco de glória da transfiguração, que nos dá ânimo para vivermos a luta e a batalha da cruz do dia a dia. Não deixe de fazer a sua penitência, de se unir ao Cristo na cruz. Você vai ver que isso vai ser um para-raio para você e para a sua família, lhe dando muitas graças. Atrás das cruzes que você vive, existe uma ressurreição. E se você está sofrendo, não deixe de fazer penitência por isso.
É uma razão a mais para fazer penitência. Quando as pessoas vêm no confessionário e dizem: Padre Paulo, eu estou sofrendo muito, o que é que eu devo fazer? Eu digo: faça penitência, meu filho. Faça penitência. Mas eu já estou sofrendo. É verdade. Mas você está sofrendo uma dor que você não escolheu. Se você fizer penitência, você então viverá algo que você abraça voluntariamente. E o pequeno sacrifício voluntário irá ajudar você a carregar a grande cruz involuntária. E assim, somente assim, você vai saber transformar esta miséria em ressurreição. Oi você que acabou de assistir este vídeo, se você gostou, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Mas também não deixe de enviar este vídeo para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir esta mensagem.